Bom, acho que agora a gente já pode começar, né? Hoje o nosso evento aqui, nosso encontro, a gente vai ser dividido em algumas partes. Vai ter, depois da prece, né? O Ivo com a sua apresentação, a dona Aparecida, a nossa poetisa, o Ivo com a apresentação, o Eduardo com a apresentação dele. Aí a gente sai por um intervalo de 10 minutos para ir ao banheiro e voltar. Aí eu preciso lá do suíço de todo mundo. E de seguida a gente segue para a última apresentação do Lutênio e depois uma mesa redonda com algumas perguntas que a gente vai colher aqui no decorrer. Então, se tiverem questionamentos, só escrever no papel ou numa caneta, que possivelmente a gente entregou a todos, ou se não a todos, a maioria. É só sinalizar para levar essas perguntas ao final. E é isso. E tem a poetisa, a dona Aparecida, no retorno do nosso intervalo. Então, antes da Aparecida vir fazer a prece, se ela quiser já chegar aqui para o meu lado, por gentileza, eu vou ler aqui um poema de Maria Dolores, está lá no livro Momentos de Ouro, chama-se Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar. Chega, afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, no tom de carinho profundo, quase que em oração ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Não sou eu que aniquilei a vida do Senhor? A princípio, julguei podê-lo fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me perguntes, retirai-vos agora, senhora. Nunca sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou ainda serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinhos ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre senhora que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me de monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me fales de mães, não me fales de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que recuses, não me altero. Amo-te, meu filho, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança.
Levar-te-ei comigo, a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como que olvidasse a própria dor gigante, ou como que se desgarrara de pesadelo atrás, perguntou: quem sois vós? Quem me fala assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu-lhe simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Ora, muito boa tarde a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Cabe-me a mim hoje a abertura com o primeiro palestrante e falar com vocês sobre o tema do suicídio. Já percebemos que temos um problema técnico, falta-nos ali a imagem do computador, mas vamos prosseguir naturalmente como se ali estivesse. Eu vou-me apoiar aqui no suporte que tenho para poder dar algumas informações que estavam nos slides e qualquer dúvida ou qualquer coisa que não percebam, vão dizendo, está bem? Se eu estiver a falar muito baixo, vocês já sabem, é só dizer para falar mais alto que eu assim irei fazer. Antes de mais, queria agradecer também à direção da Associação o convite que me foi feito e reconhecer o esforço que tem sido feito e a dedicação ao longo destes 3 anos para continuar a trabalhar este tema. No início achávamos que ia ser difícil, que ia ser muito complicado. A primeira vez que o fizemos presencial achávamos que íamos ter pouca gente e tivemos mais gente que aquilo que estaríamos a contar, sem contarmos os desencarnados. E hoje cá estamos, mais uma vez, a continuar este trabalho de sensibilização sobre a prevenção. O trabalho na IECA tem sido feito em 3 momentos distintos. Tem sido feito aos domingos, através das palestras online, onde nós podemos ver durante este mês a doutora Cláudia, o doutor Milton, a professora Ana Duarte, que foi um privilégio poder ouvir, conversar com elas e assim juntos refletirmos sobre este tema. Às quartas-feiras temos feito a palestra presencial e tivemos a oportunidade de ouvir a Marta, a Dona Eugénia, a Dona Aparecida, que fez a abertura, e tentamos também ao longo destas palestras falarmos de temas que estão relacionados com a área do suicídio. E foi muito bom ver a casa sempre cheia e hoje estamos aqui neste evento presencial, mas o Setembro Amarelo na IECA irá terminar só na próxima quarta-feira com a palestra da Paula, onde irá falar sobre o livre-arbítrio nesta perspectiva do suicídio. Assim, eu vou apresentar-vos aqui o tema que eu tinha para a minha palestra, era criar esperança e agir. Este tema foi proposto tendo em conta o que estava definido pela saúde mental neste ano de 2022. A necessidade de nós conseguirmos, eu vou passar aqui o slide, que na Campanha Nacional da Prevenção do Suicídio da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental do Ministério da Saúde, tinha como objetivo, este ano, alcançar toda a população, mudar as atitudes em relação ao suicídio e à doença mental, através do aumento da literacia em saúde mental e da luta contra o estigma, e promover as mudanças na sociedade através do incentivo ao pedido de ajuda da pessoa em risco. E aqui, então, nós conseguimos ver a forma de atuação e aquilo que se propõe também nos dias de hoje, por ser uma realidade cada vez mais frequente, e quem trabalha na área da saúde e passa pela urgência e pela parte da saúde mental, consegue perceber de forma muito concreta como este aumento tem sido significativo nas mais diferentes faixas etárias e nas mais diferentes formas de tentativas de suicídio. Então, este slogan deles, que dizia criar esperança e agir, terminava com uma frase que dizia: todos temos uma palavra a dizer. E eu acho que, efetivamente, todos nós temos uma palavra a dizer, seja na Associação Espírita, seja enquanto profissional de saúde. E eu acho que a riqueza maior está exatamente nesta interligação que deve, e acredito que vai existir cada vez mais, e será bem mais visível ao longo dos tempos, entre a comunidade científica e o espiritismo. É curioso vermos muitos espíritas e muitos simpatizantes espíritas
a afirmarem que, com muita categoria, que a comunidade científica tem de englobar no seu trabalho a espiritualidade. Dizemos isto, que temos que caminhar juntos. E eu concordo. Mas será que é a comunidade científica que nos tem que englobar ou nós também temos que conseguir englobar e acompanhar aquilo que a comunidade científica tem vindo a trabalhar? Eu acho que este deve ser um esforço conjunto e cada um, na sua posição, no lugar em que ocupa, compreender e acompanhar o trabalho que todos realizam. Eu tenho aqui algumas perguntas para pensarmos e são meras reflexões. Eu acho que a riqueza deste espaço, deste momento, mais alto, não conseguem ouvir? Então vou tentar falar mais alto, eu não sei se este funciona, se funcionar eu posso... Não sei. Ok, pronto. Se estiver a falar baixo, voltem a dar sinal que é para ver se consigo compensar. Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas para pensarmos um bocadinho do nosso papel ao longo deste tempo, se nós temos também acompanhado o que tem sido feito pela comunidade científica. Muito bem. Vocês conhecem as políticas de saúde mental que foram definidas pelo Ministério da Saúde? E nós hoje temos aqui elementos de várias associações espíritas, de diferentes órgãos da Associação Espírita, e para desenvolvermos este trabalho é importante nós percebermos a realidade, o contexto em que estamos inseridos, para melhor conseguirmos atuar. E daí o exercício de reflexão. Conhecem os seus objetivos? Conhecem ou participam nas formações que foram desenvolvidas? E na nossa região, qual é a faixa etária que tem apresentado maior índice de suicídio? Onde podemos nós encaminhar as pessoas que chegam à casa espírita com ideia suicida a procurar ajuda diferenciada a nível da comunidade? Qual é o hospital que as recebe? Para que linhas pode ligar? Temos disponibilizado algum flyer para oferecer a estas pessoas para conseguirem fazer este trabalho complementar entre a ciência e a espiritualidade? E em segundo não, e já para em quarto, é a questão do suicídio, exatamente, aqui está. Isto no slide era bem mais fácil de ser orientado, mas é a questão aqui do suicídio ter aumentado nos jovens. Temos noção desta realidade? Que esforço temos feito para conseguir chegar até estes jovens? Porque é que isto está a acontecer? E é importante percebermos que este trabalho também tem que ser feito pelas casas espíritas, pelos espíritas, de perceber o que acontece na sociedade, participar, envolver-se em conjunto e então, todos em sintonia, em trabalho, contribuirmos na nossa perspectiva, nos nossos limites, nas nossas capacidades e conseguir fazer com que aqueles que nos procuram consigam encontrar orientação médica e acompanhamento espiritual nas casas espíritas. E a relação de confiança cria-se exatamente nesta interação, nesta articulação entre as diferentes partes no que respeita à ação de cada um, ao trabalho de cada um. E no final, doente, família ou amigos irão dar o seu testemunho e aí iremos perceber o quanto conseguimos ou não ajudar cada um daqueles que nos procuram. E nós também temos de trabalhar esta aproximação. E hoje, sair das nossas quatro paredes, estarmos aqui, sem tabus, a falarmos sobre o tema do suicídio, sem tabus a falarmos de espiritismo, este é um dos caminhos que devemos fazer com humildade e responsabilidade. E estes momentos de convívio são exatamente importantes para isso, para despertarmos a consciência, para percebermos aquilo que está a acontecer, o caminho que está a ser percorrido, o caminho que está a ser planeado a percorrer e então, em conjunto, fazemos parte desse caminho. Isto é a ideia principal. Bem, e vocês acham que esta é uma questão de um exemplo pessoal.
eu dava por mim a pensar o que é que tinha, eu sou enfermeiro, dava por mim a pensar o que é que tinha acontecido no hospital no mês de setembro sobre a prevenção de suicídio. Temos um serviço de saúde mental, temos enfermeiros de saúde mental, temos psiquiatras, temos toda uma diversidade de profissionais sensíveis e preparados para falar sobre o tema, e a resposta é nada. Portanto, eu fico contente de nós aqui hoje conseguirmos falar um bocadinho sobre isto e acredito, e foi o desafio que foi feito esta semana à colega da saúde mental, pode não ser em setembro, mas em outubro ou novembro vamos ter que falar sobre suicídio no hospital. Despertar para esta realidade. Muita gente também não conhece aquilo que acontece e é importante dar-nos a conhecer. Há algumas informações que eu gostava de vos passar e então eu vou ter que ler por aqui porque eram as imagens de algumas notícias que têm saído recentemente. Uma notícia de 23 de setembro de 2022. Ano de 2021 foi o que registrou mais suicídios em 4 anos. Dificuldades sociais, desemprego, dificuldades económicas decorrentes da pandemia são apontadas como possíveis explicações para o aumento. Em 2021 foram registados 952 suicídios em Portugal, um aumento de 8,2%. Isto no Jornal Expresso. Noutra notícia diz: suicídio é a principal causa de morte em crianças e jovens adultos em Portugal. Em outra, em Portugal suicidam-se 3 pessoas por dia. Em mais outra notícia da fonte Lusa diz que mais de 28 mil embalagens de antidepressivos são vendidas em média por dia em 2021 em Portugal. 28 mil embalagens de antidepressivos. Posso dizer que em 2019 eram 25 mil, em 2021 são 28.539. Portugal é o 5º país com maior consumo de antidepressivos. Níveis prolongados de stress causados pela pandemia geram intenso sofrimento psicológico. Janeiro de 2022. E agora, o que é que cada um de vocês pensa ou sente quando ouve estas notícias? Isto é curioso nós pensarmos. Sei que muitos sentem preocupação, muitos sentem tristeza, uns compaixão, outros medo. Mas é o medo que eu não quero que vocês sintam. É importante percebermos que estas notícias é um convite ao nosso trabalho. É um convite, um anunciado de oportunidades que estão a ser apresentadas para serem trabalhadas internamente e em conjunto, uns com os outros. Como? Através de formações, através de palestras, através destes encontros, refletindo em conjunto. As casas espíritas, por exemplo, estando atentas a estes fatores que estão a dar origem ao suicídio, pensar sobre eles, perceber como é que podem intervir através das palestras para ajudar a formar quer trabalhadores para o atendimento, quer, por exemplo, preparar-se para acolher aqueles que nos procuram e fazê-los entender a visão diferente da vida, potenciando o seu caráter e a sua essência transformadora e mutadora ao longo da vida. Isso é algo muito importante. E fico triste quando ouço alguns espíritas, portanto, já que é para fazermos uma reflexão, vamos fazendo uma reflexão, espíritas ou estudantes de espiritismo, dizerem que têm medo de trabalhar com essa área ou com as drogas, porque são áreas que lidam com energias muito pesadas e têm medo de ficar envolvidos na teia dos obsessores e das energias que ali andam. Onde está o amor de Deus? Onde está a ideia de que o mal vence sempre? Isto é algo que me faz pensar um bocadinho, eu até diria que isto mostra que estas pessoas não conhecem verdadeiramente aquilo que o Espiritismo nos tem vindo a ensinar e, portanto, devemos refletir sobre isto, devemos perceber que não, isso é falta de caridade, é falta de compaixão e que, felizmente,
Temos muita gente que nos tem vindo dar exemplos como o André Trigueiro, o Rossandro, a doutora Gláucia, a dona Eugénia, a dona Aparecida, que falaram nas palestras, não é? E, portanto, que não tenham medo de abordar o tema e que abordam o tema e percebem a importância de abordarmos o tema, sem medos e sem tabus. Já viram se um pai, uma mãe, um filho pensasse da mesma forma para com o seu familiar? Iria fugir? Como é que nós sabemos que, sendo somos todos diferentes, temos um caminho para fazer e que estamos todos para ajudar uns aos outros, nos vamos afastar? Eu acho que temos que refletir mais sobre isto, pensar mais sobre isto, perceber que podemos fazer exatamente a diferença com os nossos limites. Até podemos não gostar de uma determinada área e gostar de trabalhar mais outra área. Nada de errado. Tudo certo. Mas é importante percebermos que, efetivamente, é importante compreender aquilo que aprendemos e termos o cuidado de não deixarmos passar informações ou informações distorcidas. Isso é o mais importante. E gostaria de lembrar que estas pessoas que tentam cometer suicídio sofrem de um sofrimento muito significativo. É um sentimento que lhe causa uma dor não só física, mas também psicológica, de difícil controle. A imagem que eu acho que descreve bem esta ideia é aquelas bolas de neve que nós vemos nos desenhos animados a cair pelas montanhas abaixo, que vão ganhando volume, levando tudo à frente por onde passam. E é um bocadinho assim que funciona o sofrimento nestas pessoas. Aquilo é uma bola de neve que vai crescendo, podendo destruir tudo aquilo por onde passa. E aí, os danos não serão só na pessoa que comete suicídio, mas também na própria família. E é daí, hoje, estamos aqui a refletir sobre a questão da família. E vamos esquecer por momentos que muitos de nós somos espíritas, a ideia do mundo de regeneração, e vamos pensar, o mundo, hoje, está em crise? Sim, o mundo hoje está em crise. E então, acho que nós temos essa consciência que estamos em crise e que num momento de crise perdemos todas as nossas referências de valores, as nossas referências de ética e de dignidade. E não falamos aqui só numa crise financeira, numa crise política ou religiosa, ou até mesmo numa crise familiar. Falamos numa crise mais complexa, uma crise diferente, que engloba não um único setor da sociedade, mas toda a sociedade em si, incluindo a ciência, família, cultura, religião, entre muitos outros aspectos. E também engloba aqui a intimidade, porque em momentos de crise, a nossa intimidade, nós sentimos dentro de nós momentos de crise. E temos uma crise quando o modelo velho não serve mais e o modelo novo ainda não está adequado, ainda não está ajustado à realidade. O Rossandro, numa palestra que deu sobre a questão da vida e da morte, falou de um exemplo muito engraçado. Ele dizia que na família dele, a mãe era muito moderna. Portanto, a mãe dele, há 40 anos, já fazia educação, segundo ele, uma educação sem fios, uma educação Wi-Fi. E então ele passa a explicar. Ele diz que a mãe estava a 100 metros de distância, ele fazia uma asneira, ela olhava para ele e ele percebia pelo olhar o que é que a mãe queria dizer e rapidamente ele se punha direito com medo que as coisas corressem mal. E depois, quando corria mal muitas vezes seguida, ela, como ele dizia, ela carregava as baterias pessoalmente e ele rapidamente assimilava a informação, já não Wi-Fi, mas por cabo. E então, eu achei engraçado a analogia que ele disse, que ele fez, e depois ele, no fim, fez uma pergunta à plateia. Hoje em dia, este modelo de família funcionaria? Não. Mas o modelo atual está a funcionar? Não. Então estamos em crise. E é este processo de uma passagem, de uma mudança, que se nós não sabemos bem por onde vamos, como vamos fazer, que gera em nós estas crises. E, portanto, construíram-se ao longo de muitos tempos teorias para explicar as nossas patologias,
mas esqueceram-se de construir teorias que explicassem as nossas competências. É muito fácil descrever alguém que é incapaz, mas nunca ninguém conseguiu diagnosticar a competência humana. E este é o trabalho que tem vindo a ser feito pelas ciências positivas e que é aqui que eu acho que a doutrina espírita, nos dias de hoje, com o conhecimento que tem, pode fazer também a diferença. Ajudar cada um daqueles que entra na casa espírita a descobrir as suas competências humanas. E acho que é esta a ideia principal que eu tinha aqui para falar sobre a questão da competência. Muito bem. Deixem-me ver aqui a minha apresentação para ver. É mais à frente. Muito bem. Depois, eu gostava que também pensássemos aqui o que é que... Porque é que algumas pessoas são mais vulneráveis do que outras? Porque é que alguns se deprimem e se matam e outros não? Como podemos construir as nossas competências para superar as dificuldades da nossa vida? E quais são as propostas espíritas cristãs para uma vida equilibrada? Pensando sobre estas questões, pensando sobre todos estes assuntos que aqui estão a ser abordados, foi interessante refletir sobre as diferentes versões e respostas que foram apresentadas sobre as questões ou as causas possíveis desta vulnerabilidade. Conseguem-me ouvir? Ou está muito baixo? Então, há várias teorias, como eu dizia, que tentam explicar esta vulnerabilidade. Uns dizem que era o QI, outros dizem que era o ambiente, a cultura, os genes, o género, as condições sociais. Apresentam um conjunto diverso de opções, mas nenhuma delas responde por completo às causas dessa vulnerabilidade. E algumas destas ciências que estudam estas causas chegaram a uma conclusão. É que há algo que é inato em nós, que nasce connosco, que faz com que sejamos diferentes uns dos outros. Não sabem bem o quê. Uns, mais espiritualistas, já conseguem perceber o que é que causa essa diferença, mas outros ainda não. E então eu questiono-me também o que é que faz uma pessoa ser mais resiliente do que outra. Hoje ninguém quer ficar triste, hoje ninguém quer ficar deprimido. Ninguém quer respeitar o fluxo natural da vida. Como as marés, que vai e que vem, que avança e que recua. Ora, nos convida ao convívio, à partilha, ora, nos convida à introspeção e ao recolhimento. E temos de nos aceitar. Temos de conseguir olhar para dentro de nós e ver algumas sombras incómodas. Mas esta paralisia da culpa, que gera um estado depressivo em muitas pessoas e que pode chegar a fazer com que muitos tentem a cometer o suicídio, é uma estratégia, é uma defesa. Sabemos que em muitos estados emocionais da alma, aqueles irmãos que provocam dor e angústia aproveitam-se desses momentos para ampliar o nosso sofrimento, quando não são a causa primária. Mas o convite mais fantástico em todo este processo de cura é a perdoar-se para a construção de uma mente focada naquilo que tem que ser mudado e não naquilo que foi feito. E este é que é o caminho. Não pensarmos tanto naquilo que for feito, mas sim naquilo que tem que ser mudado. E há uma personagem que nós conhecemos e fomos lendo e ouvindo falar sobre ele, que foi Saulo de Tarso, que carinhosamente chamamos de o perseguidor dos cristãos. Perseguidor acho que é uma forma simpática de descrever o trabalho de Saulo de Tarso. E quando Saulo de Tarso, à porta de Damasco, descobriu Jesus, Saulo não se culpou, não disse: eu não mereço a sua presença, Jesus.
Fiquei toda a vida à sua espera e quando veio eu não o reconheci. Ele não fez isto. Ele não se culpou. E ele também não se desculpou, nem se justificou, dizendo: então, Jesus, tu que vinhas para ser o rei, vais nascer filho de um carpinteiro, numa manjedoura, num sítio longínquo, sem eu saber. Eu não podia saber, não é? Eu não tinha como saber. Eu estava a contar que nascesses num palácio. Não, ele não se desculpou. Nem se culpou, nem se justificou. E o que é que ele fez? Ou melhor, o que é que ele disse? Pai, o que queres que eu faça? Esta foi a expressão de Saulo. E se sentimos que até o momento que continuamos a errar e que nos culpamos e que nos justificamos constantemente, é pura perda de tempo. Se estamos a servir até aqui e levemos, ou melhor, se estamos a errar até aqui, e levemos o nosso pensamento ao alto e digamos: Pai, eu estou aqui. O que queres que eu faça? E é isso que hoje estamos aqui a fazer. Pai, o que queres que nós façamos? Se está a doer, se está a sofrer, se está deprimido ou angustiado, vamos estudar o Espiritismo. E é na Casa Espírita que o podemos fazer. E não é por causa do que fizemos na vida passada. E não é preciso regressão nenhuma à vida passada. É perda de tempo e gasto de dinheiro. Se estamos a sofrer, se estamos a doer, não é pelo que fizemos, é pelo que continuamos a fazer. E essa é a reflexão que nós temos que ter hoje, neste momento, sobre este percurso. E nunca esquecer aquilo que foi dito. Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Não nos podemos esquecer disto. Basta mudarmos o vetor das nossas atitudes, da nossa vida, e Jesus vai nos convidar a entrar pelas portas da cidade. E este é que é o caminho. E Jesus deu alguma receita a Paulo, na casa, a Saulo. Disse-lhe: olha, vai-te acontecer isto, vais ser abandonado, vais mudar de nome, vais procurar o caminho, vais ser decapitado. Não disse nada. Deixou com que ele fizesse o seu caminho. E porquê? Porque é que ele não deu nenhuma receita? Porque é preciso que a gente mostre que é fiel no pouco para ser fiel também no muito. E foi este o convite que Jesus nos faz no dia a dia, que Deus nos faz nas provas que temos, se podemos, se Ele pode ou não confiar em nós. E deixa-nos o caminho livre para fazermos as nossas escolhas. E como eu dizia, quarta-feira, na palestra sobre o livre-arbítrio, terminaremos então o Setembro Amarelo na ECA e falaremos aqui sobre este ponto. E como convida Joana de Ângeles, temos que trocar a culpa por responsabilidade. E há mais um exemplo que eu gostava de partilhar convosco, de uma entrevista que eu vi de André Trigueiro. Ele diz, e eu vou, já que não posso ler ali, vou citar aqui a expressão que ele usou. Ele diz que não se resolve ou evita um suicídio só porque se tem fé. Eu achei esta ideia muito interessante e fui lendo o resto da entrevista, e ele dizia que pessoas com fé também se tentam matar. Um dia, ele entrevistou um padre brasileiro, muito conhecido lá no Brasil, dos jovens. Eu não pus o nome, e agora que achei que ia decorá-lo e não decorei, portanto aqui está, já foi a memória a falhar. Marcelo, pronto. E então, quando André falou com ele naquelas entrevistas de 4 minutos que tem a falar sobre o suicídio, e perguntou-lhe, ele falou que se tentou suicidar. Ele achou que era muito invasivo fazer esta pergunta no ar, e quando acabou a entrevista, ele disse-lhe: olha, seu padre, eu sou muito curioso sobre este tema e gosto muito de perceber sobre este tema para poder ajudar outros. E então eu até transcrevi o momento da conversa que dizia assim: Padre, o senhor na tradição católica é um homem de Deus, é um sacerdote, é o medianeiro do contacto dos fiéis católicos com Deus. Onde estava esse Deus na hora em que o senhor se pensou em matar? E o padre respondeu-lhe: Deus estava onde sempre esteve. Eu é que não conseguia percebê-lo.
E é exatamente isto que hoje também temos que levar daqui. Por muito que a gente ache que a dor é insuportável, que a situação é horrível, tudo tem uma razão de ser. E nunca, nunca estamos sós. Quer com encarnados, desencarnados, a ajuda é constante. Quer para famílias, quer para quem tenta cometer suicídio, quer para aqueles que suicidaram, Deus continua a ser presença constante nas nossas vidas. E isso é fundamental não esquecermos. Por fim, qual é, então, o caminho que devemos percorrer? Eu gostava muito de mostrar a imagem que tinha, vou tentar descrevê-la. Estão a ver os caminhos ferroviários, onde temos várias linhas, e em determinado momento as linhas se cruzam, quando os comboios cruzam para mudar de linha. Era esta a imagem. Eu acho que esta imagem, e escolhi esta imagem porque acho que traduz exatamente a nossa vida. Um bocado cansado daquela imagem que dois caminhos diferentes, o mais difícil é sempre o do bem, o mais fácil é que nos leva pelo caminho errado. Eu acho que o verdadeiro caminho, às vezes, não tem que ser o mais difícil. Ele é o mais difícil se nós nos desviarmos das leis de Deus, se elas não estiverem tão interiorizadas na nossa vida. Por isso é que eu acho que esta imagem do comboio é fantástica, porque nós fazemos as nossas escolhas e, em determinado momento, se não compreendemos logo no caminho, se escolhemos o caminho errado, a qualquer momento é-nos dada a possibilidade de entrar no eixo e seguir rumo a um novo caminho. Não tenham, todos os caminhos vão dar ao mesmo percurso e que, quando a gente escolhe um errado, não se vai perder. Simplesmente vai haver ali um momento onde nos vamos conseguir conectar e seguir rumo ao caminho certo, sem perdermos grande viagem. É um pouco como ao caminho de Santiago hoje em dia, muitas setas a dizer o caminho, mas e se a gente se perde, não era por aqui, não há problema. A seguir à frente vai aparecer outra seta que vai dizer é para ali e a gente vai. Mas enquanto se desviou, viu a paisagem, pensou na vida, refletiu sobre a importância de estarmos atentos para não nos perdermos, para ouvirmos os sinais, um sinal, aqui está o caminho certo, chegamos, pronto. E vai ficar mais fácil, Eduardo, agora, hein? Pronto. Então, agora não posso ter as neiras, vai ficar muito alto. Portanto, encontramos aqui o caminho certo. E muito bem. Então, este caminho passa por 3 áreas distintas. Eu fiz assim 3 áreas, podia pôr várias áreas, mas eu, para ser mais sucinto, fiz aqui uma proposta para 3 caminhos distintos. Por um lado, a medicina, por um lado, o espiritismo e, por outro lado, a sociedade. São aqueles 3 grandes rodas que eu escolhi como sendo as rodas que nos vão levar ao caminho certo. A medicina da Terra, porque é uma ferramenta que Deus nos deu, no sentido de recuperarmos também o nosso equilíbrio. Como? Através dos psiquiatras, através do psicólogo, através das terapêuticas que são utilizadas pelos profissionais e que são prescritas pelos profissionais. Eu agora aqui já posso usar a minha cábula. Por outro lado, a sensibilização dos profissionais para trabalharem estes temas sem tabus, sem preconceitos, e a assistência e as formações que podem ser feitas junto de toda a comunidade através de nas escolas, nos lares, nas freguesias, nos nossos pares, no sentido de valorizar. Nós temos que perceber uma coisa. Falarmos sobre suicídio não é para evitar a morte, é para valorizarmos a vida. Ao valorizarmos a vida, a morte, o desejo de morte irá desaparecer. E, portanto, é por isso que hoje em dia se fala muito em saúde mental, e as pessoas acham que a saúde mental é só para quem é doente. Não, todos nós temos uma saúde mental mais ou menos equilibrada. E, portanto, o objetivo é promovermos esta nossa saúde mental no sentido de ganharmos capacidades e competências para não vivermos tanto em stress, para lidarmos melhor com as dificuldades e daí que a medicina vai trabalhar a partir dos próximos anos, já a partir deste ano, a ser uma área que o Governo apostou imenso,
que é a área da saúde mental, no sentido de promover a saúde dos profissionais, dos doentes, das pessoas também na comunidade. E vai ser curioso perceber o que é que leva as pessoas a viverem com tanta angústia e tanta dificuldade. É não saberem quem são, para onde vão, o que cá fazem e não conhecerem a palavra responsabilidade que a Joana D'Angelo nos falou no sentido das escolhas que fazemos na nossa vida. Por outro lado, temos também aqui, na parte da sociedade, o que estamos hoje aqui a fazer. Falarmos deste tema sem tabu, com seriedade e com respeito, sensibilizar todos os grupos etários da nossa sociedade, apoiar financeiramente ou colaborando diretamente com as instituições que trabalham neste tema, incluir esta temática e a sua importância no currículo dos grupos profissionais da área da saúde e também nas disciplinas, por exemplo, de educação cívica no ensino escolar. Seria uma ideia muito interessante este tema estar presente nos manuais. Começar desde pequenos. O exemplo da reciclagem eu acho que é fantástico. As crianças chegaram a casa a falar sobre reciclagem. E então como é que se fazia a reciclagem? Os pais, com a vergonha, começaram a fazer reciclagem. Os avós, com a vergonha, começaram a fazer reciclagem. E então, hoje em dia, temos todos a noção de que a campanha a nível da nossa sociedade e o impulso que os jovens tiveram junto dos familiares foi essencial para que hoje se faça e se percorresse o percurso que hoje, até onde hoje chegamos. Depois, olhar para o tema não só tendo em foco a pessoa que pode cometer o suicídio, mas também família, amigos e profissionais. E depois, promover debates multidisciplinares na sociedade civil e trabalhar ativamente no combate dos fatores de risco. Porque se nós não soubermos quais são os fatores de risco, vamos trabalhar o quê? Nós, quando vamos ver a estatística, eu tinha a estatística, mas também não importa, não é importante para aqui, é curioso perceber as diferenças do norte, do centro e do sul do país. Nós temos o suicídio é maior a partir dos 75 anos e não temos quase suicídio nenhum entre os 15 e os 18. Se formos ao Alentejo, este índice já é quase de 8 ou 9%. Já começa a haver ali um valor significativo. E, portanto, conhecendo esta realidade e estes valores, nós vamos trabalhando de acordo com as necessidades. E, por fim, na Casa Espírita, a sugestão que eu tenho é trabalharmos os espíritas, trabalharmos os espíritos desencarnados, trabalharmos os espíritos encarnados, as famílias, os frequentadores da associação. E, em particular, hoje aqui nas famílias, eu digo que vamos falar hoje dele, porque é nele que se foca o Setembro Amarelo. São muitas vezes estas famílias que vão à Associação Espírita pedir ajuda para um familiar. Dificilmente vai alguém que se tenta cometer o suicídio, muitas vezes pela questão da vergonha. Ou já vai num estado em que se encontra emocionalmente muito desgastado, ou então, muitas das vezes, pela experiência que temos, são os familiares que vão pedindo ajuda e depois, pouco a pouco, eles vão chegando e vamos conseguindo ajudá-los. O primeiro passo é sempre, sempre acolher com amor, com disponibilidade, sem preconceito, sem juízos de valor. Segundo, ouvir. Terceiro, ouvir. Quarto, não julgar outra vez. E quinto, ser realista naquilo que se pode oferecer. Não vender a ideia da cura milagrosa a partir do centro espírita. Sabemos que isso não acontece. Tem que ser um trabalho conjunto. E não podemos crer ou supor que este trabalho não deva ser feito sempre em conjunto com a ciência. O Espiritismo ajuda, complementa e tem muitas potencialidades, muitas áreas onde pode intervir, mas deve ser sempre acompanhado por profissionais de saúde. E ser verdadeiro, sempre. Que atividades é que a Casa Espírita pode oferecer? O acolhimento fraterno, as palestras públicas, a fluidoterapia, os grupos de estudo, o intercâmbio mediúnico, os workshops, seminários, congressos e momentos de convívio. Ainda ontem ouvia com alguma, isto é muito feio dizer, por uma palavra mais bonita que inveja,
Não há, pois não é, pronto. Mas vi assim alguém ir comer uma pizza à noite e eu ia trabalhar. E então, eu a trabalhar vi então o grupo do estudo de segunda-feira a ir jantar e a comer uma pizza todos juntos e a mandarem fotografias. E eu disse, ok, que bom, não é? Que bom. Que também queria a minha fatia de pizza. Mas é exatamente esses momentos de convívio que fazem falta. As pessoas se encontrarem, conversarem, fazerem amigos e dizerem, conseguirem ganhar confiança para dizer, eu não estou bem. E então, os próprios trabalhadores, os próprios frequentadores sentirem-se à vontade de ir à sua casa espírita ou à casa espírita ao lado, sem qualquer problema, pedir ajuda. Isso é muito importante, criarmos esta base. E assim, em conclusão, temos que ter a humildade de reconhecer a nossa fragilidade. Mas para isso é necessário ter a coragem de fazer a viagem mais difícil das nossas vidas, a viagem ao nosso interior. Olhar para nós sem filtros, sem pleonasmos, sem mentiras. É preciso fazer o caminho de dentro para fora e colocar a nu os nossos medos, as nossas paixões, as nossas fraquezas, mas também reconhecer as nossas reais potencialidades de transformação. O fantástico é perceber a grandiosidade de um Deus que, mesmo diante de tanta imperfeição, de tanta incapacidade, nos ama profundamente, porque ao contrário de nós, que só vemos em nós sombras, luz, tristeza, Ele reconhece em nós o potencial luminoso que tem a vida de cada um de nós. E é a imagem mais bonita, em homenagem ali à Catarina, que vou fazer, que foi imaginarmos nós todos a passear agora, neste momento, ao lado de uma creche, em que os meninos estão no recreio. E vocês veem os meninos a empurrarem-se uns aos outros, a morderem-se uns aos outros, a chorarem por causa da bola. E a gente passa e o que é que a gente faz? Olha que giro, tão fofos, tão lindos, tão pequenos e tão... Eu acho que é assim que Deus nos vê quando olha para nós. Aqueles meninos da primária que até nós achamos fofos, eles a morderem-se uns aos outros, cheios de ranhinhos ali todos, não é? É assim que Deus nos vê ao passar, a olhar para nós na nossa vida, sem esse juízo de valor, sem esse preconceito, sem esse sentido crítico que nós achamos que Ele tem sobre nós. É difícil falarmos de amor, de Deus, quando nós não conseguimos ver este Deus que diz que pouco de amor cobre uma multidão de pecados. Não podemos esquecer disso. E Deus é tão misericordioso, que nos permite resgatar os nossos débitos. E estamos aqui, por essa misericórdia infinita do Pai, que tanto nos ama. Por isso, nem nos lembra do mal que fizemos, para que tenhamos o mínimo de paz para recomeçar. Abençoado esquecimento. Por isso, não devemos dar ouvidos à trama que nos vai sendo metida nas ideias. A ideia que eu não presto, que não sirvo para nada. Como diz Joana de Ângeles, o ser consciente é aquele que não se culpa, que não se justifica, apenas se transforma, como dizia Saulo. Precisamos ter mais amor, mais compaixão com a nossa vida. E termino dizendo aos espíritas que aqui estão presentes que hoje recebemos um convite. E quando digo hoje, não digo hoje neste evento, digo nesta existência. Que no campo da fé, tendo em conta o nosso passado de erros, de equívocos, de enganos, mas também de muita superação, Cristo fez estar-nos aqui, dentro, juntos, na terceira revelação, para que desta feita possamos agir e mudar a nossa história e a história do mundo. Não cabe em nós um sentimento infantil de desespero nem de angústia. Cabe em nós, sim, um sentimento de resgate e que possamos entender quando Cristo disse que somos luz no mundo e sal na terra. Que saibamos caminhar cientes deste compromisso, sustentados na humildade e no verdadeiro desinteresse em ajudar, e que consigamos sempre lembrar que o Espiritismo é uma ferramenta para a verdadeira necessidade e ajudar assim no crescimento moral. Termino com algumas frases que aqui estão, de Joana de Ângeles, que diz: interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos de evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta.
Divaldo diz-nos: aceita o sofrimento como um fenómeno natural da experiência evolutiva. André Luiz diz: o que importa não é o sofrimento que nos visite, e sim a nossa reação pessoal diante dele. Emmanuel diz que quando a dor te visita, reflete-lhe a mensagem: não há sofrimento sem significado. E para os espíritas termino dizendo que sejam mais fortes que a vossa maior desculpa. É tempo de agir, é tempo de fazermos diferente e nós somos capazes. Temos medos, temos dificuldades, mas a pergunta, ou melhor, o momento não é de desculpas, não é de justificativas, é de dizermos: Pai, eu estou aqui, em que é que posso ser útil? E vamos abraçar todos estes irmãos, encarnados e desencarnados, todas estas famílias, e fazermos este trabalho e esperar que daqui a uns anos, quando olharmos para os indicadores do Norte, possamos dizer assim: os indicadores do Norte estão melhores um bocado. Claro que não depende de nós, depende das pessoas que também querem fazer parte deste processo, mas que as casas espíritas estejam sempre abertas para receber, acolher, ouvir, não julgar e ajudar cada um a fazer a sua própria escolha. Obrigado.